Ninguém previu o que aconteceria, nem mesmo os membros do palácio que vivem e respiram protocolo. Pouco depois da meia-noite, uma comitiva de carros pretos chegou a uma entrada menos conhecida de Windsor. O que se seguiu foi um completo apagão midiático, assessores reais silenciados e um silêncio misterioso que envolveu o palácio. O que aconteceu por trás daquelas portas douradas quebrou a tradição real e deixou a rainha Camila devastada. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Rumores de uma emergência real se espalharam pelas redações, mas o que se desenrolou não tinha nada a ver com segurança nacional ou assuntos diplomáticos. Era algo pessoal, profundamente pessoal. Atrás dos portões de ferro e janelas fechadas, o rei Charles convocou um seleto grupo de assessores de alto escalão, lealistas que outrora serviram à própria rainha Elizabeth. Eles não foram informados previamente. Simplesmente lhes foi dito para comparecerem. Era tarde, mas a urgência era inegável. Seguiram-se quebras de protocolo sem precedentes. Portas normalmente vigiadas por guardas cerimoniais foram deixadas abertas apenas o tempo suficiente para que figuras importantes entrassem sem serem notadas. O santuário íntimo do rei, aquele onde até mesmo os cortesãos raramente pisavam, foi preparado em silêncio solene. O silêncio era tão profundo que assessores relataram posteriormente não ouvir nada além do leve tic-tac do relógio de bolso do rei, enquanto esperavam. Não havia cronograma nem agenda, apenas uma diretriz, total discrição. E então ela chegou. Catarina, sozinha. Sem comitiva, sem equipe de segurança, nenhum sinal da habitual máquina real. Vestida com tons sóbrios, ela carregava apenas um envelope lacrado contendo o último legado simbólico da rainha. Os funcionários do palácio paralisaram ao vê-la passar, muitos curvando-se instintivamente, como se pressentissem que algo monumental estava prestes a acontecer. Momentos depois, a rainha Camila foi vista caminhando furiosamente perto do corredor da ala oeste. Seus olhos revelavam um temor cru e profundo. Ela não fora convidada, não lhe fora informada. Fontes afirmaram que ela exigiu respostas, mas encontrou apenas uma escada vazia. Então as portas se trancaram, e por trás delas, séculos de tradição cederam em favor de algo mais antigo, mais profundo, algo sagrado. Não havia plateia, nem imprensa, nem alarde, apenas legado, apenas sangue. E o fardo da coroa agora era transmitido não pela morte ou abdicação, mas por escolha. Mas o que aconteceu depois que as portas foram seladas reescreveria para sempre a lealdade real e revelaria a verdade mais profunda de um rei. Enquanto o mundo assistia à turbulência dos escândalos reais e ao descontentamento público, algo sutil, porém poderoso, se construía por trás das cortinas do palácio. Catherine não estava apenas sobrevivendo. Ela estava ascendendo silenciosamente, estrategicamente e com a lealdade dos aliados mais confiáveis da falecida rainha. Ela estava sendo preparada para algo mais do que um título cerimonial. No caos que se seguiu à saída explosiva de Harry e Meghan, e no silêncio que cercou o escândalo Andrews, Catherine tornou-se o centro de calma da monarquia, não por escolha, mas por necessidade. Enquanto outros buscavam relevância ou se refugiavam na desgraça, Catherine manteve-se firme com compostura, graça e uma autoridade tácita que começou a eclipsar até mesmo o próprio Charles. Assessores de alto escalão, antes céticos quanto ao casamento de uma plebeia com um membro da realeza, começaram a confiar em seus instintos. Sua voz, antes ignorada nas reuniões do conselho privado, agora moldava as agendas. E enquanto a Grã-Bretanha buscava estabilidade em sua geração real mais fragmentada, ela ofereceu o que ninguém mais podia: uma resolução serena.
Foi a princesa Anne quem primeiro enxergou o futuro em Catherine. Longe da imprensa, Anne a orientou nos antigos costumes da monarquia: disciplina, resistência e discrição. A influência de Ana Bolena transformou Catarina em uma figura formidável. O príncipe Eduardo seguiu o exemplo, sendo frequentemente visto caminhando pelos jardins do palácio com ela, compartilhando conhecimentos que poucos fora do círculo íntimo da falecida rainha haviam conhecido. Não se tratavam de conversas casuais, mas sim de momentos de passagem de bastão. Vestidas em sussurros discretos a portas fechadas, o treinamento se intensificava. O conhecimento de Catarina sobre protocolos constitucionais, manobras diplomáticas e nuances cerimoniais cresceu a ponto de rivalizar até mesmo com as décadas de preparação de Charles. Lentamente, conselheiros e cortesãos de alto escalão começaram a mudar de lado, não por decreto, mas por instinto. Reconheceram uma mão firme, uma futura rainha em espírito. Muito antes do título, a influência da rainha Elizabeth ainda pairava nos corredores, e nenhum eco era mais forte do que o deixado em sua última carta, escrita à mão e guardada em um cofre pessoal. Era uma frase simples, supostamente dirigida a seus sucessores: confie naquela que possui graça inabalável. Muitos acreditam que era uma referência direta a Catarina. Aqueles que testemunharam os últimos dias da rainha disseram que ela falava mais de Catarina do que do próprio filho. E enquanto a Commonwealth se recuperava da instabilidade pós-Brexit e das divisões internas, foi Catarina, e não Camila, quem foi enviada para representar a coroa no exterior. Ex-governadores gerais e dignitários estrangeiros elogiaram em privado sua elegância discreta, seu instinto para a união e seu respeito pela tradição. Até mesmo o clero pessoal da rainha expressou aprovação pela profundidade espiritual e disciplina de Catarina. Apesar de sua crescente influência, Catarina manteve-se distante do caos. Recusou-se a ser arrastada para disputas entre facções. Manteve seus filhos protegidos e sua imagem imaculada. Evitou manchetes, rejeitou controvérsias e manteve suas alianças privadas com Anne e Eduardo longe das câmeras. Esse isolamento deliberado não era uma retirada, mas sim uma estratégia. Enquanto outros lutavam por visibilidade, Catarina se preparava em silêncio. Mas o que ninguém podia ver, o que nenhum estrategista poderia ter previsto, era que essa ascensão silenciosa culminaria num único momento de desafio estonteante, um momento que estilhaçou a hierarquia real e transformou os rumores de sucessão numa verdade viva e irreversível. Contudo, nem mesmo essa ascensão gradual poderia preparar Catherine para o momento em que o rei Charles se ajoelharia e para o preço que isso lhe custaria. Ela lutou durante décadas para ser vista como rainha. Em questão de minutos, a posição de Camila dentro da monarquia foi abalada até ao âmago. Por trás dos títulos brilhantes e sorrisos ensaiados, as tensões fervilhavam até que um único ato de devoção a deixou abalada, humilhada e publicamente ofuscada. De fora, Camila havia resistido a tempestades que teriam destruído outros. Ela suportou desprezo, escândalo e silêncio, mas sempre encontrava um caminho de volta para o círculo da realeza. Contudo, nos dias que antecederam a cerimônia secreta, algo mudou. Reuniões que ela antes liderava foram discretamente redistribuídas. Convites foram entregues sem seu nome. O desmoronamento sutil, quase imperceptível, do poder havia começado, e Camila, pela primeira vez desde sua ascensão, podia sentir as paredes se fechando. Dentro do palácio, os sussurros se transformaram em murmúrios. Figura-chave do protocolo real, aqueles antes leais a Camila, começaram a ter reuniões privadas com conselheiros mais alinhados a Catarina. Sua influência, antes restrita a assuntos domésticos e cerimoniais,
havia se espalhado para o âmago das operações reais. Visitas ao exterior, esquemas de segurança, até mesmo documentos informativos para o rei Charles, agora eram filtrados pela ótica de Catarina. O círculo íntimo da rainha consorte diminuiu, e então veio o episódio do Bad E Breaking Point, ponto de ruptura. Fontes internas revelaram uma discussão acalorada entre Camila e o rei Charles, apenas language not registered for generation horas antes da cerimônia privada. Testemunhas descreveram vozes alteradas. A exigência inconfundível de Camila para saber por que havia sido excluída de diversas discussões estratégicas. A resposta de Charles teria terminado com uma frase perturbadora: alguns papéis nunca foram destinados a ser permanentes. Ainda assim, Camila se recusou a abrir caminho. Fez ligações frenéticas para assessores de alto escalão, tentou interromper os preparativos discretos para a misteriosa reunião noturna e chegou a convocar o chefe da Segurança Real, exigindo explicações. Mas o protocolo havia mudado. Aqueles que antes acatavam suas ordens, agora hesitavam. Uma única fonte próxima às operações do palácio afirmou que Camila tentou interceptar a cerimônia, mas quando sua ordem foi emitida, já era tarde demais. As portas se fecharam. Charles já havia feito sua jogada e Catherine aceitara o que Camila mais temia, a coroa simbólica da legitimidade. Nas primeiras horas da manhã, um assessor do palácio, um funcionário de longa data conhecido por sua lealdade a Camila, vazou o que chamou de um momento de colapso. Camila foi vista soluçando atrás da galeria da rainha, a voz trêmula enquanto repetia: "Ele fez isso, ele realmente fez isso." Aquele momento, capturado discretamente e repassado a alguns jornalistas selecionados, marcou o início de uma guerra de simpatia pública que ela jamais conseguiria vencer. Onde antes exercia controle por meio de influência silenciosa, Camila agora se via no eco de um reinado em declínio. A instituição da qual tanto lutara para fazer parte se fechava sem confronto, sem palavras, apenas a fria e eficiente engrenagem da monarquia seguindo em frente sem ela. E, no entanto, a cerimônia não era sobre rivalidade, era sobre redenção, legado e o acerto de contas de um rei. Não era uma coroação, não era uma declaração formal, mas aqueles que estavam presentes a descreveram como mais poderosa do que qualquer uma delas. Numa sala iluminada por velas, protegida pelo silêncio e pela linhagem, o rei Charles fez um movimento que nenhum monarca jamais ousara fazer. Um movimento que rompeu séculos de distanciamento real. Tudo começou em silêncio, sem trombetas, sem conselheiros, apenas o sussurro da história se fazendo presente. Charles, despojado de suas vestes cerimoniais, não se apresentou como rei, mas como um homem que carregara o fardo da coroa e talvez a culpa de decisões de outrora. Diante de Catarina, ele removeu as insígnias que simbolizavam a soberania, não por vergonha, mas em solene reconhecimento. Com as mãos trêmulas, não pela idade, mas pela emoção, ele se ajoelhou. Um monarca ajoelhado, não diante de uma rainha, mas diante da mulher que ele acreditava que salvaria o que ele já não conseguia mais manter unido. O que ele disse em seguida, segundo relatos, congelou o ar na sala. "Você é o futuro que eu não consegui proteger", sussurrou ele. Palavras não ensaiadas, não escritas por cortesãos, mas nascidas de um acerto de contas. Os presentes disseram que os olhos de Catarina se arregalaram, não em triunfo, mas em descrença. O peso daquele momento, de um homem que outrora lhe resistira, agora entregando seu legado em suas mãos, quebrou algo dentro dela. Ele enfiou a mão no bolso e colocou algo na palma da mão dela. Um anel de aparência simples, mas de significado incomparável. Pertencer à rainha Elizabeth não fazia parte das joias oficiais,
mas era seu tesouro particular. Dizia-se que representava clareza, visão de futuro e o serviço inabalável à coroa, e o fato de Charles tê-lo escolhido como presente dizia muito. Não era apenas um símbolo, era uma consagração. Duas assessoras testemunharam o ocorrido, confidentes de confiança convocadas pela princesa Anne, cuja mão invisível orquestrara cada detalhe. Uma delas teria chorado, a outra, segundo relatos, não. King apenas observava, com os olhos fixos na história sendo reescrita em tempo real. Catherine, a princípio atônita, não disse nada. Sua mão apertava o anel com força, e lágrimas, verdadeiras e espontâneas, escorriam pelo seu rosto. Ela não se curvou, não sorriu. Simplesmente permaneceu ali, absorvendo todo o peso do que acabara de acontecer. O silêncio entre eles se estendeu infinitamente. Alguns dizem que foi o momento mais longo da noite. Outros dizem que foi o momento em que a verdadeira monarquia se transformou, não em público, mas em espírito. Não foi uma coroação, foi uma confissão, uma absolvição. Um homem que outrora guardou o trono, agora escolhendo transmitir sua verdadeira essência, não à linhagem sanguínea, mas à crença. A influência de Ana Bolena era imensa naquele espaço. Foi ela quem convenceu Carlos de que o legado não se tratava mais de tradição, tratava-se de confiança. E Charles, naquela hora frágil, confiou mais em Catherine do que na linhagem que dedicara a vida a defender. Aquele momento não seria televisionado, mas suas consequências reverberariam com mais força do que qualquer juramento de coroação ou aceno de sacada. Era irreversível e, com a porta se abrindo mais uma vez, a monarquia, como o mundo a conhecia, mudara para sempre. Mas com cada juramento sagrado, vem uma onda de caos, e Camila não se manteve em silêncio após o ocorrido. Ao amanhecer, o ar do palácio estava carregado de especulações, mas nada preparou a imprensa real para o que viria a seguir. Camila, visivelmente perturbada, saiu do palácio sem sua equipe, ignorando o protocolo e, segundo relatos, proferindo as palavras: ele fez sua escolha. A monarquia estremeceu enquanto as câmeras registravam o momento. Ela não foi escoltada, não olhou para trás. Sua partida não foi agendada, não foi autorizada pelos assessores de imprensa da realeza e, o mais chocante, não foi digna. Sem briefing oficial, sem bolsa, apenas um telefone apertado com força, tremendo. Uma rainha sem seus guardas, fugindo em silêncio, desencadeou uma onda de caos que o palácio não conseguiu conter. Cinegrafistas gritavam seu nome. Perguntas eram feitas. Ela não disse nada, mas o estrago já estava feito. Em poucos minutos, as imagens foram transmitidas e observadores da realeza em todo o mundo souberam que algo irreversível havia acontecido por trás daqueles muros. Dentro do palácio, a noite se transformou em fúria. Fontes internas falam de discussões acaloradas que ecoaram pelas pedras centenárias. Portas se fecharam com tanta força que os guardas do lado de fora as confundiram com uma falha de segurança. Em certo momento, um rascunho de carta destinado ao conselho privado foi encontrado rasgado ao meio, amassado ao lado da lareira particular de Camila. Ninguém assumiu a responsabilidade, mas o momento era condenatório. A rainha consorte, outrora temida por seus assessores por sua frieza e precisão, havia perdido o controle. O rei Charles, por sua vez, silenciara. Por mais de 2 dias, recusou qualquer contato direto com ela. As mensagens eram transmitidas por intermediários. Nenhuma palavra foi trocada, nem mesmo um olhar através dos mesmos salões que um dia governaram juntos. Aquele silêncio, mais do que qualquer outra coisa, confirmou o que muitos temiam. Não se tratava de uma simples fissura, mas sim de uma ruptura que se transformou em um abismo. A mídia entrou em polvorosa.
Algumas manchetes clamavam por abdicação. Outras pintavam um conto de traição, sugerindo que Charles havia orquestrado a ascensão de Catherine em segredo durante meses. Os tabloides especulavam sobre um exílio. Veículos de imprensa estrangeiros começaram a rastrear os movimentos de Camilla, sugerindo um possível retorno à casa de Ray Milhouse. O barulho tornou-se ensurdecedor. Mas em meio ao caos, uma voz começou a se destacar. Era a voz do público. E não sussurravam, bradavam. As redes sociais explodiram em apoio a Catherine. A hashtag que a chamava de verdadeira herdeira do espírito da Rainha Elizabeth tornou-se tendência. Mentira global. Multidões se reuniram do lado de fora dos portões do palácio, segurando fotos de Catherine ao lado da falecida rainha, traçando paralelos que nem mesmo a equipe de imprensa de Buckingham ousou contestar. Até mesmo pessoas próximas à família real começaram a mudar de posição. Ex-assessores da Rainha Elizabeth concederam entrevistas enigmáticas, elogiando a sabedoria por trás das decisões atuais. Confidentes proeminentes da realeza, que antes defendiam o lugar de Camilla na monarquia, discretamente se afastaram de seus compromissos futuros. Organizações de caridade, antes ligadas a ela, começaram a emitir declarações de neutralidade. Em uma corte definida por simbolismos, o silêncio diz muito, e Catarina estava sendo elevada não por decreto, mas por seu desaparecimento. Quanto mais Camilla se distanciava, mais Catarina preenchia o vácuo. Não com arrogância, mas com inevitabilidade. Enquanto o mundo assistia à queda da rainha, a nova futura rainha recebeu algo que ninguém esperava. Um envelope lacrado, marcado apenas com o monograma real, foi revelado nos arquivos de Windsor, endereçado à mulher que compreende o dever. Não era para ser encontrado agora, mas após uma cerimônia privada de Charles, assessores do palácio consideraram o momento oportuno. E quando Catherine o abriu, a verdade quase a fez cair de joelhos. O documento estava guardado a 7 chaves no cofre particular da Rainha Elizabeth, conhecido apenas por seu conselheiro jurídico mais confiável e pela princesa Anne. Sobreviveu a 3 reinados, 2 revisões e uma cláusula crucial que fora riscada e reescrita pela própria rainha. Durante anos, permaneceu intocado até o momento em que a monarquia começou a ruir e a verdadeira questão do legado não pôde mais ser ignorada. A carta em seu interior não era longa, mas era mais impactante do que qualquer decreto real. Em seu tom característico, ponderado, incisivo e resoluto, Elizabeth delineou seus temores quanto ao futuro da coroa. Ela escreveu sobre sua profunda preocupação com o que chamou de instabilidade emocional e alianças instáveis dentro da Casa de Windsor. Embora nenhum nome tenha sido mencionado, ficou claro a quem ela se referia. A crescente influência de Camilla, suas manobras políticas, sua inclinação por favorecer conselheiros selecionados em detrimento da vontade da coroa, tudo havia sido observado. Em contraste, Elizabeth escreveu com entusiasmo sobre a disciplina, a lealdade e o instinto soberano de Catarina. E em uma frase que agora ecoa por todos os corredores do palácio, ela escreveu: "A coroa não deve ser apenas usada, ela deve ser compreendida. E Catarina compreende. Mais chocantes do que as palavras foram as ações a elas associadas. Heranças reais específicas, nunca exibidas publicamente e transmitidas apenas por linhagem sanguínea, foram destinadas a Catarina e seus filhos. Títulos que por muito tempo se presumiram pertencer ao lado da família de Charles foram redirecionados, não por herança, mas por intenção. Aquilo não era um testamento legal, era algo maior, um decreto moral, um guia para aqueles que a sucedessem, caso a monarquia começasse a perder o rumo. No rodapé da carta, uma única nota manuscrita fora acrescentada após o selo oficial. Dizia simplesmente:
protejam a coroa por dentro. Essas palavras, gravadas com tinta desbotada, carregavam um peso que nenhum parlamento poderia contestar. A divulgação da carta causou um choque profundo na família real. Membros da realeza que há muito juravam lealdade a Charles começaram discretamente a ajustar seus papéis. Consultores jurídicos revisaram precedentes seculares sobre sucessão moral. E pela primeira vez, até mesmo os monarquistas começaram a reconhecer que a verdadeira autoridade poderia residir não na coroa, mas na convicção. Catherine, ainda se recuperando do peso emocional da reverência de Charles, agora se via diante de uma segunda transferência de poder, não solicitada, mas escolhida. Ela não havia pedido por esse papel, mas dois monarcas, cada um à sua maneira, o haviam colocado em suas mãos. No momento em que a carta foi lida, ela deixou de ser apenas uma integrante da realeza. Ela se tornou a última garantia da coroa. E à medida que essa verdade oculta veio à tona, as linhas de batalha dentro do palácio foram redesenhadas. Embora o foco permanecesse em Charles e Catherine, um homem havia orquestrado muito mais do que qualquer um imaginava. O príncipe William atuava nos bastidores. Ele não apenas apoiava a monarquia, como também a controlava, garantindo sua sobrevivência ao colocar sua esposa no centro de tudo. Muito antes de Charles se ajoelhar, muito antes de Camila desmoronar, William já havia percebido o que outros se recusavam a admitir. A instituição estava ruindo e somente uma ação decisiva poderia impedir o colapso. Em aposentos privados, a portas fechadas, ele se reuniu com conselheiros experientes, homens e mulheres que outrora serviram a sua avó, e delineou uma visão não de rebelião, mas de realinhamento. Ele conhecia o poder do legado, mas também o preço da hesitação. E nessas reuniões discretas, deixou claro que não haveria monarquia futura sem Catherine em seu núcleo. O que esses assessores não sabiam na época era que William já havia começado a desmantelar a influência de Camila. De forma cuidadosa e cirúrgica, solicitações antes encaminhadas por seu gabinete eram interceptadas e redirecionadas. As verbas orçamentárias foram discretamente congeladas. Compromissos públicos que ela havia defendido foram adiados indefinidamente sob o pretexto de conflitos de agenda. O círculo íntimo de Camila, antes robusto, começou a se reduzir à medida que figuras-chave recebiam novas posições, distantes do poder central. William não a confrontou diretamente. Não precisava. Sua autoridade, ainda não oficial, era reforçada por uma confiança antiga e mais profunda. O nome Windsor ainda tinha peso, mas era o nome Middleton, estrategicamente posicionado, inabalavelmente leal, que agora inspirava confiança nos corredores do palácio. Sua jogada mais crucial, no entanto, ocorreu com seu pai. Essa conversa entre o rei e o herdeiro durou mais de 3 horas, sem assessores, sem transcrições, mas pessoas próximas que testemunharam a saída disseram que ambos os homens estavam com lágrimas nos olhos. Charles, afirmaram, estava esperando que William dissesse as palavras em voz alta, que Catherine estava pronta, que o povo já a via como a sucessora natural em espírito, e que era hora de agir antes que a monarquia fosse tomada pela indecisão. Aquele momento não apenas solidificou a cerimônia, deu a Charles permissão para fazer o que a tradição jamais permitiria: passar o bastão em vida, não na morte. Mas mesmo essa decisão histórica não teria sido possível sem mais uma aliança. A princesa Ana, sempre protetora da dignidade da coroa, fora uma discreta defensora de Guilherme. Ele a abordou inicialmente não como príncipe, mas como sobrinho que precisava de sua força. O acordo de Ana não foi fácil de obter. Ela exigiu garantias de que Catarina não apenas honraria o dever, mas também o protegeria da erosão. Guilherme prometeu mais.
Jurou que Catarina daria continuidade ao legado de Elizabeth sem distorções. Anne acenou com a cabeça uma vez. Era tudo o que ele precisava. Quanto ao príncipe Edward, ele permaneceu em silêncio, publicamente neutro, mas cooperativo em particular. William havia criado a tranquilidade necessária ao seu redor para que a decisão mais ousada de sua vida parecesse inevitável. Mas talvez o momento mais íntimo de todos tenha ocorrido dias antes da cerimônia. Em sua residência particular, longe de qualquer sussurro ou olhar atento, William se virou para Catherine e disse: "Reinaremos juntos, ou não governaremos de jeito nenhum." Ela não disse nada. Ela simplesmente pegou na mão dele. Esse acordo tácito definiria tudo o que se seguiria. Mas nem mesmo William poderia prever a reviravolta final da ação pública que lançou a monarquia em águas desconhecidas. Chamaram-lhe uma coroação espiritual, não ditada pela coroa ou pela Constituição, mas pelo povo. Em todo o Reino Unido e na Commonwealth, imagens de Catherine recebendo o juramento de Charles viralizaram. Praças públicas se encheram de homenagens. As redes sociais entraram em erupção. Um movimento silencioso havia começado, um movimento que nem mesmo a monarquia conseguia controlar. Não era apenas admiração, era afirmação. No momento em que Charles se ajoelhou, algo ancestral se rompeu. Algo ainda mais antigo despertou. Nas salas de estar e nas ruas principais, nos cantos de vilarejos tranquilos e cidades movimentadas, as pessoas começaram a se referir a ela não como duquesa ou princesa, mas simplesmente como sua rainha. Um acerto de contas coletivo estava em curso. Não um que exigisse declarações ou parlamentos, mas um que brotava dos corações das pessoas que se cansaram das antigas sombras e buscaram luz em alguém que se manteve digna, tanto diante do escândalo quanto do silêncio. Nos arredores de Kensington e Buckingham, as multidões começaram a aumentar. Não em protesto, mas em reverência. Não exigiram uma coroa, entregaram-na. Faixas comemorativas do Dia da Casa diziam: "Nossa rainha chegou", e Elizabeth a escolheu. Crianças exibiam desenhos de Catarina ao lado da falecida rainha, seus nomes unidos por um fio de fé. Do outro lado do Canal da Mancha, nações da Commonwealth, que há muito sentiam a distância da Grã-Bretanha, começaram a se mobilizar. No Canadá, na Austrália e em partes do Caribe, seus chefes de Estado entraram em contato discretamente, não com Charles, mas com Catherine. Solicitaram sua presença, sua voz, sua serenidade. Durante anos, toleraram a indiferença, mas agora buscavam conexão, e Catherine era a ponte em que confiavam. No Reino Unido, a máquina política começou a sentir a mudança. Um pequeno, porém crescente, número de membros do parlamento propôs uma moção formal, um passo sem precedentes para reconhecer Catherine como futura rainha consorte. Embora não fosse juridicamente vinculativa, a moção causou ondas de choque nos corredores da monarquia. Nunca antes autoridades eleitas haviam depositado sua confiança tão abertamente em alguém que não detinha autoridade direta. Mas, por outro lado, nunca antes a vontade do povo havia se manifestado com tanta força e em uníssono. Jornalistas proeminentes, que antes se mantinham neutros, agora escreviam artigos de opinião, declarando que o novo espírito elisabetano havia encontrado seu legítimo veículo. Comentaristas que antes criticavam sua contenção, agora a chamavam de majestade silenciosa. Entretanto, Catarina aceitou todos os convites com graça inabalável. Não se fazia de difícil, não desfilava, simplesmente aparecia onde era necessária, sempre serena, sempre presente. Sua compostura tornou-se um grito de guerra, sua humildade, um símbolo de força. A monarquia, há muito sobrecarregada por excessos e ego, redescobria sua alma através da mulher que nunca pedira para liderar,
mas que fora escolhida 2 vezes. Primeiro pela rainha e agora pelo povo. Mas antes que uma nova era pudesse começar, um último ato era necessário. Um gesto final para selar a transferência de poder. Num momento carregado de simbolismo, a Casa Real removeu o retrato de Camila do Salão das Matriarcas, substituindo-o por uma imagem inédita de Catarina, com a mão no coração e os olhos fechados em reverência. A monarquia não se pronunciou. Não precisava. O silêncio dizia tudo. A era de Camila havia terminado. As paredes do Palácio de Buckingham, repletas de gerações de rainhas e consortes, agora exibiam a imagem de uma mulher que não havia sido coroada, mas que já conquistara os corações de uma nação. A substituição discreta daquele retrato enviou uma mensagem estrondosa. A legitimidade nem sempre usa uma coroa, ela a conquista. Para aqueles dentro da instituição, isso marcou a ruptura definitiva com o passado e o início de uma monarquia renascida, não na linhagem sanguínea, mas na autoridade moral. O nome de Camila ainda permanecia em títulos formais gravados em documentos e sites que sua influência praticamente havia dissipado. Reuniões antes presididas por ela foram reatribuídas. Seu secretariado particular foi discretamente reestruturado. Aliados de confiança viram seus cargos consolidados, suas autorizações revogadas e seu acesso limitado. A reorganização interna foi rápida e cirúrgica. Não era punição, era purificação. A monarquia, que mal sobrevivera a décadas de escândalos, estava recuperando sua alma, e Catarina se tornara seu novo eixo, não com declarações públicas ou ordens reais, mas com dignidade e com o consenso silencioso de um palácio que finalmente escolhera a direção em vez da diplomacia. O novo papel de supervisão de Catherine não foi anunciado, simplesmente começou. Seu nome passou a aparecer em correspondências relacionadas à Fundação Real. As decisões sobre patrocínio eram filtradas por seu escritório. Causas há muito negligenciadas, antes soterradas sob formalidades cerimoniais, voltaram a ganhar relevância. Apoiadas por sua visão e voz, tanto nos corredores silenciosos quanto nos grandes salões, ela se tornou a figura a quem os funcionários recorriam não apenas por dever, mas com genuíno respeito. Sua atuação não foi como substituta, mas como restauração, um símbolo de que a graça ainda tinha lugar no poder. E à medida que a presença dela aumentava, o rei Charles se retraía. Compromissos públicos foram adiados. Declarações pessoais foram evitadas. Sua ausência não gerou pânico, gerou profecias. Rumores de abdicação, antes sussurrados, agora se intensificaram. Mas Charles não os negou, também não os confirmou. Simplesmente recuou, talvez consciente do peso do que já havia feito ao se ajoelhar diante de Catarina. Numa monarquia construída sobre a visibilidade, seu silêncio tornou-se uma coroa passada nas sombras. E assim aconteceu que, numa tarde de inverno, enquanto o palácio se preparava para mais uma estação de transformação, Catherine ficou sozinha diante das joias da coroa da rainha-mãe, não para reivindicar, não para se esconder, mas para refletir. O caminho não fora fácil, não fora desejado, mas agora era inegavelmente dela. E assim, o que começou em sussurros e sombras terminou num único ajoelhar-se e numa rainha que o mundo jamais esperara, mas desesperadamente precisava.